Vamos conversar sobre o capítulo 306 de Blue Lock. Nós temos o foco em Nagi Seishiro e um final surpreendente porque talvez o empresário do Nagi chegou. Lembra o lance do Kaiser sendo preso e lá na prisão ele encontra uma pessoa ou a pessoa encontra ele? Então é mais ou menos desse nível aí, só que o Nagi não está preso, né? Vamos conversar sobre tudo o que aconteceu no capítulo 306 de Blue Lock agora, logo depois que você curtir, compartilhar o vídeo e confere, rapaziada, se você não for inscrito e tá acompanhando o canal, sempre aparece aqui, se inscreve pra me ajudar a chegar a 30 mil seguidores, falta bem pouquinho, falta menos de 1000 seguidores, então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Compartilha esse vídeo com seus amigos e checa também a descrição, porque lá tem o Discord e no Discord eu mostro onde você vai ler esse capítulo 306 de Blue Lock. Belezinha? Tem mangás em promoção, redes sociais e muito mais. Vamos começar aqui porque nós temos o Nagi, ele vivendo uma vida de NPC, uma vida completamente normal. Só que o ritmo que o Nagi está vivendo é o ritmo que ele talvez sempre desejou viver, né? Essa vida sem responsabilidades, essa vida talvez com um limite e ambições muito simples. O que o Nagi queria? Era uma cama e jogar videogame. É só isso que o Nagi ele queria fazer antes de entrar no Blue Lock. A questão é que o Blue Lock ele proporcionou tantas coisas novas pro Nagi, o Blue Lock ele proporcionou tantas experiências boas pro Nagi, que acabou mudando o Nagi da água pro vinho. Então esse ritmo de vida quase parando não é bom pro Nagi mais, porque o próprio Nagi não se aceita mais desse jeito. Por mais que ele ainda tenha alguns desejos, talvez de não ter tanta responsabilidade ou só de ficar jogando videogame, ele quer algo a mais, ele quer ir além. Tanto que eu comentei no spoiler, eu comentei nas lives também que rolou ontem, né, na live que rolou ontem, que quando o Nagi ele falou o que ele falou pro Reu, aquela parada tipo assim, pô, eu tô satisfeito, o ego tá certo e tudo mais, o Nagi ele talvez não tenha mentido. Só que eu acredito que o Nagi, ele não fosse imaginar que ele sofreria tanto igual ele tá sofrendo fora do Blue Lock. Ele achou que simplesmente ele ia voltar para a rotina normal e ia viver a vida dele. Só que não tá sendo bem assim. Tá sendo bem diferente as coisas. O Nagi ele está incomodado, ele está insatisfeito e quer voltar a jogar bola. E outra coisa que eu comentei nos spoilers também é essa questão de, tipo assim, o Nagi ele tá tentando esquecer o Blue Lock. Só que não tem como, irmão. A escada que você foi meio que introduzido no futebol, já que o Reu te conheceu naquela escada onde você dominou o telefone, você pega ela todos os dias, pra subir e pra descer. A bicicleta, o caminho que você fazia com o Reu, você faz ele todo dia. Todo mundo comenta de Blue Lock, todo mundo fala de futebol, porque o Japão vai receber uma Copa do Mundo Sub-20 e que não vai ser um evento de base qualquer. Tudo está conspirando contra o Nagi, tudo está dificultando esse afastamento do Nagi em jogar bola. E o Nagi, ele tá bem bolado com a situação e se pergunta meio que tipo assim, será que ele vai ter essa rotina? Será que ele vai viver desse jeito até de fato ele morrer? E ele quer voltar, ele quer encontrar aquele Nagi diferente novamente, aquele Nagi que hypa uma situação novamente. E ele vai até aquela colina onde tem aquela sede do Blue Lock e fica lá na frente, cara. E ele vai ficar batendo na porta até alguém abrir aquela porta ou até alguém vir ao resgate de Nagi Seishiro. O Nagi ele pede pra abrirem, ele pede pra meio que dar mais uma chance e ele vai fazer qualquer coisa, cara. Qualquer coisa pra voltar. A questão é que ele entende que tá ficando à noite, né? E é bem legal o local onde tá essa sede do Blue Lock, né? É bem afastado da cidade, né? É no pico de uma montanha. E o Nagi ele foi e voltou novamente no mesmo dia pra meio que ele conseguir dormir, acampar, sobreviver ali até de fato alguém atendê-lo. Alguém de dentro do Blue Lock atendê-lo, atender ali as batidas desesperadas da porta. Por favor, abra, deixa eu entrar, eu quero voltar. Por favor, me escuta, eu faço o que quiser. O Nagi ele tá querendo que alguém escute ele, que alguém meio que ajude ele e dê uma oportunidade pra ele. As horas vão se passando, o Nagi escala uma árvore, cozinha, o Nagi ele fica entediado, ele chuta a bola novamente na porta do Blue Lock e novamente os seus pedidos de ajuda são
meio que ignorados ali por parte das pessoas que estão acessando a câmera. Acontece que a câmera tá o tempo todo se movimentando. Então o Nag sabe que tem gente ali, sabe que tem gente assistindo ele, sabe que tem gente talvez até ouvindo ele. Mas por hora, o Nag ele não vai voltar porque o Ego ele tem um plano e o Ego ele segue esse plano. O próprio Izag, nos capítulos para trás, falando sobre o Ego para os pais dele, o Izag ele diz que o Ego ele é simplesmente um cara muito focado no objetivo. Ele é quase que um líder de uma seita, extremamente focado, extremamente disciplinado em conseguir o seu objetivo. Agora vem um momento bem interessante que o Nag ele começa a fuçar o telefone, né? E quando ele começa a mexer no telefone, ele meio que busca o objetivo de que alguém lá de dentro do Blue Lock, que alguém esteja no Blue Lock ainda, ajude ele a entrar em contato com o Ego. Tipo, coloque ele em contato com o Ego pro meio que o Ego tentar ouvir o Nag, ou pro Nag tentar ser ouvido. Mas ele vai no Izag, ele vai no Barrow, ele procura alguns contatos, mas no fundo, ele sabe que tem que conversar com Mikajireu. No entanto, quando ele vai no perfil do amigo dele, ele está impossibilitado de mandar mensagens para o Mikajireu. Aqui, rapaziada, tem muitas possibilidades, tá? O Mikajireu pode ter bloqueado ele recentemente, depois que ele saiu do Blue Lock. Esse número pode ser controlado pelos próprios administradores do Blue Lock, para entender de fato o que os jogadores estão ali vendo, o que eu não acho, tá? Mas esse número pode ser o número do Blue Lock. Mas enfim, pode ser que o Reu bloqueou ele lá quando ele meio que cagou pro Reu, né? E depois disso nunca desbloqueou. Porque, querendo ou não, até um tempo atrás, até na Liga Neo Egoist, o Mikajireu e o Nag estavam meio que brigados, né? Não estavam se falando. O Reu, então, ele seguiu em frente. Só que o Nag acabou voltando pra ele. E foi o Nag que pediu pra voltar. Foi o Nag que buscou novamente essa aliança. Tanto que o próprio Ego fala: olha, Nag, se você talvez não tivesse buscado se aliar com o Reu novamente, talvez seu futuro tivesse sido outro. Mas talvez o Nag não entenderia ou não imaginasse que fosse tão, tipo, tão extremo a ponto de até bloquear ele de mandar mensagem pro Reu. E a última esperança do Nag era o Mikajireu, e não aconteceu por conta disso. No fundo, os dois estão se preocupando um com o outro, tá? Nós vimos no capítulo passado e agora nós vimos nesse capítulo. Só que agora entra uma parada que o Nag, ele começa a meio que cair na real, né, irmão? Todo mundo seguiu em frente, menos eu. Todo mundo tá indo ali meio que para as próximas páginas, e eu ainda tô travado nessa página e não consigo virar. Agora, nós temos um anúncio vindo da câmera que tá observando o Nag, e a câmera fala: olha, é uma propriedade privada, e a câmera, quem tá falando é a Anri, tá? É uma propriedade privada, eu peço que você saia imediatamente, caso contrário, caso você insista em ficar aqui, isso vai ser considerado uma invasão, e nós precisaremos chamar a polícia. E já que você não faz parte mais do projeto Blue Lock, você não tem mais permissão de estar aqui dentro dessa propriedade. E o Nag, ele começa a meio que cair na real, e tá certo, cara. O que eu tô fazendo? Meio que depois de tudo que eu falei, de tudo que eu vivi, eu vou simplesmente voltar, implorar pra voltar? E ele começa a meio que se xingar ali: você é um merda, você é um idiota, você me adoece. E o Nag, ele se lamenta até mesmo de ter voltado a se aliar com o Mikajireu. Afinal de contas, agora ele viu de fato quem é de verdade o Mikajireu pra ele, né? E tudo isso acaba incomodando ele, e ele começa a ficar muito irritado. Por quê? Porque todo mundo seguiu em frente, todo mundo virou a página, todo mundo tocando suas vidas, e ele não consegue fazer aquilo. E ele não aceita que ele não consegue fazer aquilo. Ele não aceita que ele não consegue mudar. E isso incomoda muito ele. Tanto que essa situação que nós temos agora, tudo isso que o Nag tá fazendo, talvez seja de fato o que o Ego queria que ele fizesse lá dentro do Blue Lock. Porque é aquele choque de realidade que vai te, não literalmente, mas vai te matar e vai te transformar. Tanto que no capítulo do spin-off dessa semana, o próprio Shidou, ele responde o Nag quando é questionado sobre o Reu, que o Reu, ele estava quebrado e agora ele está mudando. O Nag agora está quebrado e agora ele está mudando. O Nag, mesmo talvez ele
perdendo e mudando, ele nunca talvez esteve tão no fundo do poço igual tá agora. E agora, essa mudança de fundo do poço é a mais drástica, porque ele entende o que tá sofrendo, porque agora ele perdeu o que ele tinha. Ele não tem mais toda aquela proximidade, contatos e momentos que ele viveu no Blue Lock. Ele não tem mais isso. E isso tá incomodando ele. Mas, tipo, novamente eu reforço aqui, eu não acho que tudo que ele falou pro Ureu quando ele tava saindo no Portão dos Perdedores seja mentira. Eu acho que ele falou na true mesmo, na real. Só que talvez ele não imaginasse que fosse sofrer tanto, que fosse passar por isso que ele tá passando. E ele reclama: por que que eu sou o único que não consegue seguir em frente? Por que que eu sou o único que não consegue mudar? Tudo isso incomoda o Nagi. E agora nós temos a surpresa. O Buratsuta, o presidente da Associação Japonesa de Futebol, chega ali e fala: olá, gênio. E nós temos Buratsuta talvez sendo o mentor do Nagi Seishiro. Eu vi algumas pessoas falando que o Buratsuta quer destruir o Blue Lock. Não quer, tá, rapaziada? Eu acho que isso não faz nem sentido mais. Mas o Buratsuta quer continuar lucrando. E ele vai otimizar o lucro de todas as maneiras. Talvez ele brigue com o ego e tudo mais, beleza. Mas ele não quer destruir o Blue Lock. Ele quer que o Blue Lock seja meio que um plano muito bom, porque é o que tá dando dinheiro pra ele. Bilhões de ienes. E o Nagi também dá dinheiro pra ele e ele sabe disso, tanto que ele pediu o Nagi de volta. Então ele quer trazer o Nagi de volta, só que o ego não quer, então ele vai fazer do jeito dele. Agora, o que o Buratsuta vai proporcionar pro Nagi? E até onde o Nagi vai superar as expectativas do Buratsuta? Porque eu acho que o Buratsuta vai indicar um caminho pro Nagi, que não necessariamente seja o mesmo caminho que o ego estava indicando. Mas, no entanto, o Nagi ele vai ser tão foda, o retorno dele vai ser tão cabuloso, que o Nagi ele vai criar o próprio caminho, que aí vai da fama, do dinheiro e talvez até mesmo do futebol e da superação ali de objetivos. Beleza? Galerinha, esse foi o capítulo 306 de Blue Lock, espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam, a opinião de vocês é importante. Deixa aí nos comentários e comenta o que vocês querem pro futuro do Nagi. Eu não acho que ele vai jogar a Copa do Mundo Sub-20, mas no profissional, ele vai ser um rolo compressor, rapaziada. Tamo junto e é nóis. Fui!